Olá, turmas! Estamos diretamente aqui do Centro de Mídia e Educação do Amazonas para mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 5 e o objeto de conhecimento é Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No detalhamento, nós estaremos estudando os aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, o relevo e estruturas geológicas. A partir de agora, fiquem ligados nesta aula. Bem, gente, nós vamos verificar que o que a paisagem, né? Eu pergunto a vocês, o que a paisagem da nossa cidade, o caminho que a gente faz para chegar aí na escola que vocês estão e até mesmo o chão que a gente pisa tem em comum. Vamos imaginar o seguinte, o planeta Terra é como uma grande obra de arte, mas em vez de tinta e pincel, o artista usou o vento, a água, o gelo, terremotos e o tempo, muito tempo, milhões e milhões de anos. O nome dessa obra de arte, dessa escultura natural da superfície terrestre é o relevo. E a ciência que estuda como essa escultura foi feita, quais são as suas formas, como ela nasceu e como ela está se transformando até hoje, é chamada de geomorfologia. Vamos decompor essa palavra gigante. É mais simples do que parece. Geo quer dizer terra, morfo quer dizer forma e logia quer dizer estudo. Ou seja, a geomorfologia é literalmente o estudo da forma da Terra. Agora, para a gente visualizar isso direitinho, observem esta imagem. Vejam esta imagem e aí você vai ver claramente as partes altas e as partes mais baixas do terreno. Observem os rios cortando a paisagem. Essas são as formas de relevo. São como as digitais do nosso planeta. Cada montanha, cada planície, cada quenho conta uma história. E a geomorfologia, ela é justamente a ciência que lê essa história. Ela pergunta, como essa montanha surgiu? Por que esse rio faz essa curva? O que essa planície nos diz sobre o passado? E sabem de uma coisa? Isso não é algo distante da gente. Quando a gente sobe uma ladeira cansativa, nós estamos interagindo com o relevo. Quando você vê uma enchente na TV, você está vendo a geomorfologia em ação. Quando você escolhe um lugar para construir a sua casa, você precisa entender o relevo. E hoje nós vamos aprender a ler a paisagem da nossa Amazônia. Vamos entender a linguagem dos planaltos, das planícies e das depressões da Amazônia. Vamos mergulhar no estudo das formas da Terra, a geomorfologia da Amazônia. Então, vamos verificar a seguir, observando o texto na nossa cartela, onde nós estaremos explorando as características do relevo e das estruturas geológicas da Amazônia, que são dois aspectos físicos muito importantes que caracterizam a paisagem dessa região. Vamos observar que a Amazônia ela é uma vasta e diversificada floresta tropical, e ela abrange uma área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Observem aí algumas unidades do relevo, né, que nós vamos encontrar na Amazônia. A nossa região ela é constituída predominantemente por terras baixas, ou seja, de baixas
altitudes se comparadas a outras áreas do território brasileiro. Então, a Amazônia ela é tão extensa que ela abrange também outros países da América do Sul. Mas a maior parte da nossa região, ela faz parte do território brasileiro. E a Amazônia, ela abrange um grande conjunto de relevo bastante antigo. Ela vai abranger os escudos cristalinos, que são constituídos por rochas cristalinas e metamórficas, encontrados ao norte e ao sul da bacia sedimentar amazônica. A gente vai verificar que a estrutura geológica da nossa região amazônica, ela é a base que sustenta a nossa floresta amazônica. A estrutura geológica da Amazônia, ela é formada pelo escudo das Guianas, que é uma das formações geológicas mais antigas, tendo sua origem que está ligada lá ao período pré-cambriano, entre 4 bilhões a 500 milhões de anos atrás. Então, o escudo das Guianas e o escudo brasileiro, o escudo das Guianas que está ao norte e o escudo brasileiro que está ao sul da Amazônia, são as bordas altas, que limitam as bacias sedimentares, que são locais de depósito de sedimentos. Então, esses escudos, o das Guianas e o brasileiro, eles limitam a nossa bacia sedimentar amazônica, que é essa depressão que ela é preenchida de detritos de sedimentos que foram se acumulando ali ao longo de muitos anos. A bacia sedimentar amazônica, ela cobre uma área ali de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela se estende por vários países da América do Sul. Ela não está restrita somente ao território brasileiro. Então, ela está situada entre o escudo das Guianas, que está ao norte, o escudo brasileiro que está ao sul, a oeste da bacia sedimentar está os Andes e a leste dessa bacia sedimentar está o Oceano Atlântico. Então, viram como o relevo da Amazônia ele é bastante diversificado. Ele é resultante de longos períodos de atividades tectônicas, de erosão, de sedimentação. E aí a gente vai verificar quais são as principais formas de relevo que se destacam na região amazônica. As principais formas do relevo amazônico são as planícies, os planaltos e as depressões. E aí a gente vai verificar que as planícies, elas estão localizadas ao centro da região, elas estão próximas aos rios, que formam ali esse labirinto da nossa bacia hidrográfica amazônica. Os planaltos da região amazônica, eles são representados por serras. E as depressões, elas também aparecem, constituem o relevo amazônico. Inclusive, as depressões são a forma de relevo que predomina na região amazônica. Depois a gente vai verificar o mapa e observar a área de abrangência de cada uma dessas formas de relevo. Então, nós vamos verificar que o relevo da Amazônia, ele foi classificado por Jurandir Rossi no ano de 1990, onde esse geógrafo ele utilizou a base de dados do projeto Radam Brasil, que fez um mapeamento de toda a região amazônica, e ele classificou o relevo nessas 3 formas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, Jurandir Rossi, ele classificou o relevo da Amazônia, como a gente vai verificar,
com essas três formas, onde predominam as depressões. Elas aparecem principalmente nas faixas de terras que estão mais próximas dos grandes rios. As depressões da Amazônia, elas apresentam baixas altitudes e topografia caracterizada por colinas com cerca de 20 metros de altura. Mas também nós vamos trazer como destaque o relevo do estado do Amazonas, que é um recorte espacial da nossa Amazônia. O relevo do estado do Amazonas ele é quase todo formado por áreas de depressões, que têm altitudes médias de 100 metros. Então, vejam que são terras baixas que estão bem próximas ao nível do mar. E também no Amazonas há a presença de planaltos no norte do estado, e lá vai se encontrar, no norte do estado, nós vamos encontrar o Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do território brasileiro. O Pico da Neblina, que vocês podem observar a imagem aí do Pico da Neblina, ele tem cerca de 2.995 metros. Ele fica localizado aí na Serra do Imeri, ele faz parte lá do município de Santa Isabel do Rio Negro. O Pico da Neblina ele sofre com o processo de erosão do vento e da água, da chuva, que são fatores que vão contribuindo para o desgaste do relevo ao longo dos anos. Nesta próxima imagem, nós vamos verificar a classificação das subunidades do relevo amazônico e do Amazonas, que é uma classificação do geógrafo Jurandir Rossi. Já vimos que tanto o Amazonas como o estado do... Tanto a Amazônia quanto o Amazonas, que é um recorte espacial da Amazônia, eles têm como formas de relevo as depressões, os planaltos e as planícies. Mas nós temos também as subunidades do relevo, que fazem parte da classificação de Jurandir Rossi. Então, tanto na Amazônia quanto do Amazonas, que nós também estamos incluindo, nós temos aí, encontramos 3 depressões, 3 planaltos e a planície amazônica. Então, o relevo da Amazônia e do Amazonas, ele é constituído aí pela depressão da Amazônia Ocidental, a depressão norte-amazônica, a depressão sul-amazônica. E os planaltos, nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônicos, os planaltos residuais sul-amazônicos e o planalto da Amazônia Oriental, e também nós vamos ter a planície amazônica, que está localizada aí na margem, próximo à margem dos nossos rios. Nesse próximo mapa, vocês podem observar a área de abrangência de cada uma dessas subunidades do relevo amazônico. Observem aí que as áreas que estão identificadas na cor amarela, elas vão representar as áreas onde nós temos a presença de depressões. A Amazônia a depressão da Amazônia Ocidental, a depressão marginal norte-amazônica e a depressão marginal sul-amazônica. As áreas que estão onde nós vamos ter, que estão representadas pela cor rosa no mapa, elas estão aí representando os planaltos do relevo amazônico. Aí nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônico, os planaltos residuais sul-amazônicos, o planalto da Amazônia Oriental, que são os 3 planaltos que fazem parte aí do relevo amazônico. E também nós vamos ter, representado aí pela cor lilás no nosso mapa, a área de abrangência da planície amazônica. E aí, como já disse, o estado do Amazonas ele é um recorte da Amazônia.
E aí a gente vai verificar no mapa do estado do Amazonas que ele também apresenta as mesmas subunidades do relevo amazônico. Vamos observar no mapa essas subunidades do relevo, onde observem aí as mesmas subunidades que fazem parte do relevo amazônico, sendo 3 depressões, 3 planaltos e a planície amazônica. E agora nós vamos trazer aqui algumas características importantes sobre cada uma dessas unidades. Vamos começar mostrando a depressão da Amazônia Ocidental. Essa depressão, ela aparece a oeste da região. Então, vamos deixar isso aqui mais bonitinho, né? Pelo menos tentar ficar mais bonitinho. E aí, nós vamos verificar que ela aparece a oeste da região. Os terrenos dessa depressão, eles são baixos, mais ou menos, eles estão ali em torno de 200 metros de altitude. E as superfícies, elas são suaves, com colinas baixas. Então, nós temos aí características importantes da depressão da Amazônia Ocidental. Observem no mapa a área de abrangência dessa subunidade. E aí ela está destacada na cor amarela e os contornos em vermelhos, eles vão indicar aí por onde se estende a depressão da Amazônia Ocidental. Depois nós vamos verificar a depressão norte amazônica. Essa depressão, ela está localizada, ela está na borda norte da bacia amazônica, entre o Planalto da Amazônia, onde ela se localiza, o Planalto da Amazônia Oriental e os planaltos residuais norte-amazônicos. Então, ela está aí entre esses planaltos. A depressão norte-amazônica, ela abrange partes do Brasil, parte da Venezuela, da Colômbia e da Guiana. Ela possui altitude que variam de 200 e 300 metros, com rochas cristalinas e sedimentares antigas. Então, observem no mapa a presença dessa depressão, a depressão marginal norte amazônica, identificada também aí pela cor amarela, e aí com esse contorno vermelho, onde vocês podem observar que ela está mais ao norte do estado do Amazonas. Também nós temos a depressão sul-amazônica. Ela está localizada na borda sul da nossa bacia amazônica. E as terras da depressão sul-amazônica, ela está intercalada com as terras dos planaltos residuais sul-amazônicos. Ela também envolve a depressão do Araguaia e do Tocantins, possui terrenos que são predominantemente sedimentares e altitudes variando entre 100 e 400 metros. E aí vocês podem verificar aí no mapa a depressão sul-amazônica, que está intercalada aí entre os planaltos residuais sul-amazônicos, que essa área aí é representada no mapa também pela cor amarela e circundada aí por um contorno vermelho. A seguir, a gente vai verificar a planície do Rio Amazonas. A planície do Rio Amazonas, ela está intercalada entre a depressão da Amazônia Ocidental, que está a oeste, e o Planalto da Amazônia Oriental, que está a leste. Os trechos dessa planície, periodicamente, são inundados, eles são chamados de várzeas ou planícies
de inundação. Essa planície, ela acompanha as margens do nosso majestoso rio Amazonas e de alguns de seus afluentes. A planície amazônica, a área mais ampla dela, ela situa-se na ilha de Marajó, lá próximo à foz do rio Amazonas. A sua superfície está coberta por uma mata densa e por áreas alagadas. Então, nós temos aí, observem na cor lilás, a área de abrangência da planície do rio Amazonas, né, que se estende aí pela margem do rio Amazonas e de seus afluentes. Os planaltos, eles também estão presentes aí no estado do Amazonas, na região amazônica. Então, os planaltos, eles são áreas de nascente de rios e eles funcionam como divisores de água, porque eles vão separar bacias hidrográficas. Eles possuem a forma tabular, como, por exemplo, o Monte Roraima. E aí a gente vai ver as características desses 3 tipos de planaltos da Amazônia e do estado do Amazonas. O planalto da Amazônia Oriental, ele apresenta um relevo ondulado, que é formado por topos arredondados ou planos, também conhecidos como baixos platôs. O planalto da Amazônia Oriental, ele abrange desde a cidade de Manaus até o Oceano Atlântico, ele vai estar se estendendo, com altitudes intercalando entre 300 e 400 metros. Ele acompanha grande parte do rio Amazonas, do curso médio do rio até a sua foz. Então, observem aqui a área de abrangência do planalto da Amazônia Oriental. Aqui no estado do Amazonas, a gente consegue observar que ele está aqui mais próximo de Manaus, mas ele vai se estender até próximo à foz do rio Amazonas. Os planaltos residuais norte-amazônico, eles se estendem desde o estado do Amapá até o norte do estado do Amazonas. E eles dividem as águas das bacias hidrográficas do rio Orinoco e do rio Amazonas. Então, eles são divisores de água. Neles se localizam as nascentes da margem esquerda do rio Amazonas. Eles são formados por terrenos sedimentares e cristalinos. Esses planaltos, eles possuem altitudes entre 600 e 1.000 metros, podendo atingir 3.000 metros. Destacando-se aí, nós temos o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, que ele tem ali uma altitude entre 2.993 a 2.995 metros, se aproximando ali dos 3.000 metros. E aí nós já vimos que o Pico da Neblina, ele está localizado na Serra do Imerê, no norte do estado do Amazonas. E aí vocês podem estar observando no mapa a localização dos planaltos residuais norte-amazônicos. Como o próprio nome diz, ele está ao norte do nosso estado do Amazonas. Nele está localizado aí o Pico da Neblina. E também nós temos os planaltos residuais sul-amazônicos. Eles ocupam terrenos com rochas sedimentares, nós vamos ter essas rochas sedimentares e cristalinas, que elas vão se estender por uma larga faixa de terra ao sul do rio Amazonas, desde a porção meridional do Pará até Rondônia. O destaque dessa subunidade
é a presença de algumas formações em que são encontradas jazidas minerais de grande porte, como é o caso da Serra de Carajás, lá no Pará. Então, nos planaltos residuais sul-amazônicos, e vocês podem observar na imagem a seguir, a presença aí de depósitos minerais que ocorrem aí nesses planaltos. E uma delas é onde está localizada aí a Serra de Carajás, onde nós temos aí a presença de minerais nesse planalto, certo? E na Serra de Carajás nós vamos ter como destaque aí o minério de ferro, que é bastante explorado aí na Serra de Carajás. E observem no mapa aí a disposição, a área de abrangência dos planaltos residuais sul-amazônicos. Como nós estamos mostrando apenas o mapa do estado do Amazonas, vocês vão verificar uma área de abrangência um pouco menor. Ele está destacado aí pela cor rosa com um contorno vermelho. Mas quando a gente amplia para a Amazônia, a gente vai ver uma área de abrangência um pouco maior dos planaltos residuais sul-amazônicos. Então, nesta aula, nós conhecemos muitos aspectos relacionados ao relevo do território brasileiro. O relevo da nossa Amazônia. E esse relevo, ele tem uma íntima relação com a nossa hidrografia. Então, vamos verificar no nosso texto que o relevo, ele tem pouca declividade, onde nós temos o predomínio de terras baixas aí na região amazônica. E devido ao nosso relevo amazônico ele ter pouca declividade, isso facilita a navegação na região amazônica, no estado do Amazonas. Então, nós temos aí um conjunto de rios interligados que se desenvolvem sobre essas formas de relevo. Então, os rios que nascem nos planaltos amazônicos, eles se direcionam para o rio Amazonas e eles contribuem para que ele tenha muita água. Então, nós vimos que os planaltos amazônicos, eles são divisores de águas e neles estão presentes a nascente de vários rios que constituem esse labirinto de rios que formam a nossa maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Bem, assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima!